Amigos e amigas, aqui é o vereador professor Daniel e esse aqui é mais um programa da TV Câmara, onde os vereadores falam sobre o seu trabalho, e hoje eu quero falar sobre a Gramadotur, né? Propor aqui uma discussão saudável, crítica, mas com conteúdo e com avaliações sobre essa importante autarquia do município de Gramado, que já tem 10 anos, né? Ela é criada com o objetivo de organizar e promover os eventos públicos da cidade, e obviamente que, né, a cidade muda, a cidade cresce, os eventos, a tecnologia, as coisas vão mudando, e nós precisamos, enquanto cidade, também se adequar a algumas mudanças. E nesse sentido, eu gostaria de propor essa reflexão, né, de que nós precisamos fazer uma reestruturação na autarquia como um todo. E gostaria de falar sobre alguns pontos. Nós precisamos retomar o protagonismo do Conselho da Gramadotur. Essa autarquia, quando nasce, na sua concepção, uma coisa era clara, né? A ideia era trazer a iniciativa privada, as entidades ligadas à hotelaria, ao turismo, enfim, à cidade. Essas entidades teriam uma representação, ela seria a maioria. Obviamente que o poder público também tem seus representantes nesse conselho, mas a ideia da criação da Gramadotur é que esse conselho tenha protagonismo, né? E não é o que nós estamos vendo, principalmente nesses 2 últimos anos. Não é porque não tenham pessoas capacitadas para isso, muito pelo contrário, né? Na minha avaliação, a Gramadotur precisa dar mais voz, precisa escutar mais o conselho da Gramadotur. E acho que uma mudança que se faz necessária é mudar, por exemplo, a presidência da Gramadotur. Hoje é ocupada pelo vice-prefeito, que tem uma série de outras funções. Nós precisamos dar a presidência da Gramadotur a algum representante das entidades, da iniciativa privada. Gramado se constituiu assim, uma relação entre o público e o privado, olhando para a cidade, olhando para as pessoas, olhando para o crescimento sustentável da cidade. Então, acho que uma coisa muito importante que nós temos que deixar bem claro: a Gramadotur é importante, ela é uma conquista da cidade. O que nós precisamos reavaliar são as formas pela qual ela tem trabalhado algumas questões. Então, o Conselho da Gramadotur é uma delas, né? Nós precisamos voltar a dar protagonismo, né, a esse conselho. E nesse sentido nós vamos estar também propondo, né, eu tenho conversado com o presidente Celso e com os colegas vereadores. Eu acho que a Câmara também tem um papel importante aqui, porque agora é a hora de nós sentarmos. Gramadotur, Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal, as entidades, a comunidade, as famílias que têm essa história, né, essas 8, 10 famílias, depois que foram aumentando, que criaram, por exemplo, o Natal Luz. Nós temos que chamar essas pessoas, né? Se, por exemplo, a família, vou citar uma família que tem uma história ligada ao Natal Luz, a família Pessim, né? Se não, né, os que participaram ativamente lá da criação do Natal Luz, seus filhos, seus netos, assim como outras famílias da cidade que conhecem a cidade e que fazem parte da história, da construção, né, dos eventos que foram criados aqui. Gramado, ele nasce enquanto cidade com a Festa das Hortênsias, a FEARTE, né, Festival de Cinema, enfim, Natal Luz. Então esses eventos são caros para nós, são importantes, são necessários, e a Gramadotur é a autarquia responsável pela promoção desses eventos. Então nós precisamos parar, né, às vezes é um ato até de humildade, dar 2 passos para trás, repensar algumas coisas e agir, né? Porque nós precisamos melhorar a relação entre a Gramadotur e os eventos da cidade, e obviamente manter o que está indo bem, né, e as conquistas que foram feitas. Então a questão do conselho é importante, eu julgo como uma das principais, dar mais voz, dar mais protagonismo a esse conselho, fazer uma alteração na presidência. Acho que se faz necessário, acho que até pelo estatuto isso vai acontecer num próximo momento, e nós precisamos colocar alguém ali na presidência do conselho que queira realmente estar ali trabalhando e dando protagonismo para esta autarquia, né? E para esse conselho que representa a sociedade. O conselho é o representante da sociedade. E digo mais, nós precisamos, inclusive, né, e a Câmara pode ter um papel importante nisso, nós precisamos mudar o escopo, a estrutura
operacional da gramadotura, inclusive do número de servidores, né? Eu recentemente critiquei aqui um aumento de CCs para o Executivo Municipal, foi criado mais 30 cargos, porque não entendia aquela necessidade. Mas, por exemplo, na gramadotura eu entendo que é necessário nos mostrar um estudo, né, e fazer uma reorganização estrutural, né, da operação da gramadotura com os seus servidores, tanto os concursados quanto os contratados, né. Existe a questão também dos processos de licitação. É muito difícil, comunidade, eu acho que isso é importante também ressaltar, fazer esses eventos, né? É muito difícil fazer contratações com caráter público, com 3 licitações, para fazer eventos que tem uma lógica de muita velocidade. Tu precisa fazer figurino, tu precisa contratar pessoas para fazer figurino, para fazer projeto, para executar. Então isso exige uma estrutura, uma complexidade que precisa ser aperfeiçoada, né? Então nós precisamos reavaliar, inclusive, a forma de contratação, o papel da gramadotura no público e no privado. Nós precisamos repensar, inclusive, os eventos, né? Eu acho que, obviamente, a gente precisa de mudanças físicas. A própria questão da festa da colônia, se a gente for fazer uma avaliação, ela precisa melhorar o seu espaço. Hoje a festa da colônia acontece num barranco, né? Não tem acessibilidade. Nós precisamos melhorar a infraestrutura para todos os eventos, né? Enfim, mas nós temos eventos acontecendo, né, de forma razoável. Muitas coisas estão muito boas e a gente tem que manter, a gente reconhece. Mas nós precisamos, por exemplo, repensar o Natal Luz, nesse sentido que eu acho que nós temos que sentar todo mundo numa mesa, né, e repensar o evento do Natal Luz, né, o preço dos ingressos, nos têm chegado os relatos, a qualidade de alguns desses eventos também, que às vezes, né, existe uma questão de organização do caminho. Para tu fazer um Natal Luz lá em outubro, tu precisa começar em janeiro, em fevereiro, né? E nós estamos inclusive fazendo licitações 2, 3 meses, 1 mês antes, enfim, nós estamos fazendo contratações para fazer o espetáculo Natal Luz 30 dias antes, menos, 60 dias. E isso acaba muitas vezes trazendo problemas na hora, né, da apresentação, do espetáculo, do que acontece. Então a gente precisa repensar isso. Há uma nítida diminuição, né, de venda de ingressos. Nós temos um projeto aqui na Câmara, que é algo que nos preocupa, a questão do financiamento da gramadotura, né, de como ela se autofinancia. E nós sabemos que basicamente existe busca por patrocínio, enfim, apoio do poder público, mas é o Natal Luz que arrecada recursos para bancar o Natal Luz e, mais do que isso, né, com o lucro do Natal Luz, é que a autarquia Gramadotur faz lá, muitas vezes a Páscoa, faz o evento do Festival de Cinema, né, faz o gastronomia, enfim, faz outros eventos que não são superavitários. O Natal Luz, historicamente, é superavitário e ajuda a manter, a promover os outros eventos da cidade. Isso é um grande diferencial. Então, assim, nesse sentido, a gramatura é um avanço, ela é importante, ela tem protagonismo, né, para o futuro, para a realidade, para o futuro da cidade. Só que o Natal Luz esse ano se mostrou com alguns problemas, né? Então as pessoas estão falando que há uma repetição de espetáculos, né? As pessoas querem novidade. Obviamente que isso tem a ver com as cidades vizinhas, que também têm feito, né? Todo mundo tem feito, muitas vezes imitado a própria cidade de Gramado, né? Isso também acaba forçando nós. E isso nós temos capacidade, nós vamos fazer enquanto cidade, enquanto poder público, iniciativa privada, comunidade, nós vamos reestruturar esse evento, ele precisa ser reestruturado, né? E a questão financeira nos preocupa, porque o município fez um empréstimo, na verdade a Gramadotur fez um empréstimo, pegou um recurso do executivo, do Condema, do Fundo Verde, de 2.500.000, não conseguiu pagar, e agora está pedindo para pagar lá em 2024, e no projeto de lei traz questões preocupantes, né? Esse projeto chegou uns 20 dias atrás, fala uma baixa de fluxo de caixa gerado pelo 30º Natal Luz, muito abaixo do esperado devido à escalada de custos e parcelamento de ingressos e receitas, e fala aqui que o balanço patrimonial preliminar da autarquia até outubro de 2022 indicava um déficit de recursos livres mais recursos extra-orçamentários de R$ 15.890.000, né? Depois ele fala
que, né, numa projeção mais atualizada, eles melhorariam esses números, que muitas pessoas pagaram os eventos do Nataluz em 30, 60, 90 no cartão, né? Mas a gente não sabe se essas entradas, essas previsões vão se confirmar. Então, o que me parece é que há uma quebra de caixa, não há transparência, e isso é um outro problema. Nós não estamos vendo transparência nos números. A última edição do Nataluz, não agora 2021, a 22, 23, mas a 21, 22, ainda não foi feita a apresentação pública de conta do Nataluz. Nós não sabemos se o Nataluz ano passado deu lucro ou deu prejuízo. E o que nos traz esse projeto de lei, que é do Executivo, é um pedido de prorrogação de um empréstimo dizendo que há, né, um balanço patrimonial preliminar indicando um déficit de recursos livres mais recursos extra-orçamentários de 15 milhões. Então a gente precisa de melhor informação sobre isso. Por isso que é importante ter, né, um conselho, enfim, uma participação da comunidade, das entidades, para que possa estar a par desses números. E é isso que nós vamos buscar, né? Em conversa com o presidente Celso, que já também tem tomado a frente aqui nesse debate, aqui na casa, com os outros colegas, nós queremos sentar com as entidades, com a Gramadotur, com o prefeito, enfim, né, e buscar o protagonismo desse conselho, ajudar nesse sentido, repensar algumas questões dos eventos, em especial aqui do nosso Nataluz, né, que precisa passar por algumas mudanças. Isso só se faz com debate, com construção, né, com profissionalismo, com reestruturação. Então eu também estou trabalhando nesse sentido. Como está financeiramente a Gramadotur? Né? Qual que é a perspectiva de ela se autossustentar? Né? Nós temos que cuidar para não criar também, né, uma autarquia ali que passe a fazer com que o Executivo tenha que destinar muitos recursos, né, para sua manutenção. Precisa ter autossustentabilidade. Né? Nós temos que entender qual que é o papel dela na organização dos eventos privados. Também há muita reclamação sobre a interferência da Gramadotur nos eventos privados. A gente precisa sentar, avaliar isso, obviamente não perder o poder do município, né, em organizar os seus eventos, sejam eles em espaços privados, públicos, mas também dentro dos limites da lei também, ter alguma centralidade ali no Executivo, pode ser na Gramadotur, para ajudar na organização dos eventos privados, porque são os eventos, lembrando, que trazem as pessoas para a cidade, né, mantêm as pessoas mais tempo na nossa cidade, dão opções junto com os parques, enfim, com toda a nossa infraestrutura logística, para fazer com que as pessoas venham para a cidade. E ela precisa dialogar mais, a Gramadotur, com a comunidade, né? O projeto Escola das Artes precisa chegar mais perto das comunidades. Nós precisamos fazer com que esse capital humano que nós construímos aqui na nossa cidade participe ativamente dos eventos da Gramadotur. Como? Remunerando melhor as pessoas que trabalham, por exemplo, nos espetáculos do Nataluz. Nós tivemos relatos aqui do pagamento dessas pessoas que a nossa gente, que são moradores da nossa cidade, aqui, artistas, muitas delas inclusive criadas dentro da Gramadotur, da Escola das Artes, que dizendo que não há condições, né, de trabalhar para os eventos, porque é um compromisso, dedicação, são ensaios e os valores são insuficientes. Então a gente também tem que reavaliar uma política de inserção, de manutenção da nossa gente, né, do nosso artista, que é um capital humano importante que a cidade produz, né, da nossa cultura, dentro, obviamente, né, da Gramadotur. Isso tem que ser uma política pública, e não é, né? Respeitosamente, hoje ela tem ali uma manutenção, mas ela precisa melhorar muito nesse sentido. Uma outra coisa importante, nós precisamos botar, isso é um pedido histórico, né, do Daniel Bertolucci, que foi nosso secretário da Cultura, uma pessoa muito ativa na vida cultural da cidade, que reivindica o tempo todo, e com razão, a participação de um representante da cultura, que tem um conselho hoje muito ativo, né? Nós temos um representante da cultura, que pode ser do Conselho Municipal de Cultura, dentro da Gramadotur, porque nós temos ali sim os empresários da hotelaria, da gastronomia, enfim, da indústria, né, de todos os setores da cidade, que compõem a cidade,
nós temos os representantes dentro do Conselho do Poder Executivo, mas a gente precisa também de um representante da cultura, porque a ideia desses eventos, da cidade, da sua gênese, da sua constituição é a cultura, é eventos, né, para bem receber as pessoas e para também potencializar as nossas pessoas, a nossa cidade, quem nós somos, né? Então é fundamental que dentro desse conselho haja também, né, no Conselho da Gramadotura, haja um representante da cultura. Eu já fiz um pedido nesse sentido, vou reiterar. Então são coisas que a gente precisa trazer, para que esses artistas, os atores culturais, tenham voz também dentro do Conselho de Cultura, né? Então isso é fundamental, né? É essencial. E nesse sentido que nós queremos conversar, queremos dialogar. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, essas são as minhas preocupações: a questão do conselho, a questão da infraestrutura, né, da baixa e das reclamações que aconteceram, em especial aqui no nosso Natal Luz. Nós precisamos melhorar esse evento como um todo, né, nós precisamos repensar. E para finalizar, falar, né, e às vezes essa falta de controle, né, às vezes até a falta de pessoal ajuda nisso, por isso que eu também proponho uma reestruturação de pessoal, faz com que aconteça o que aconteceu na virada do ano, né? Eu vou falar, como estou falando sobre Gramadotur, vamos lembrar, a Gramadotur foi a promotora da festa da virada, né? Obviamente que ela precisa, para fazer um evento daquela grandiosidade, que atrai um público mais diverso, porque os eventos do Natal Luz são eventos mais familiares, né, de contemplação, com um caráter mais religioso, que atrai um tipo de público. Uma festa da virada, ela atrai um público muito maior, que requer uma infraestrutura muito maior. Então, inclusive, vou fazer alguns pedidos essa semana na Gramadotur sobre isso, vou questionar qual era o efetivo que foi solicitado pela autarquia, a Brigada Militar, qual era o efetivo de seguranças oferecidos, né, privados, da autarquia Gramadotur no evento, como ela estruturou, como ela pensou, qual que é o plano para esse evento. Então a gente precisa também, né, não só apontar culpado aqui e ali, mas enfim, avaliar, ver como foi feito e como nós vamos fazer e vamos melhorar ele, porque esse, por exemplo, foi um evento que trouxe consequências assim, de preocupação, né, para a nossa imagem, né, para quem nós somos, porque nós sabemos que foi um evento isolado aquele ali, né, mas que foi um evento que aconteceu, que gerou uma repercussão não agradável, né, da cidade, mostrou algo que nós sempre nos vangloriamos, dizer que aqui é um lugar seguro, né, mas ela se revelou, né, uma insegurança ali, revelou uma falta de organização, de controle, né, da cidade sobre a situação, né. E também ressaltar que eu estive ontem na Brigada Militar, falando especificamente do episódio, né, conversando com representantes da Brigada. Nós estamos trabalhando num ofício aqui para também trazer a nossa solidariedade. A gente entende que a Brigada faça a sua avaliação ali, né, do episódio, mas de que aqueles servidores públicos naquele momento tiveram que fazer uma intervenção dentro, né, dos recursos que tinham para cessar o que estava acontecendo. As pessoas estavam se trocando garrafas, havia uma briga generalizada, havia um evento assim, muito difícil de controlar. Uma organização talvez que prevesse, né, algum evento dessa magnitude, mas enfim, né, então nós entendemos sim, né, de que e a comunidade tem feito esse apelo para que a gente respalde também essa nossa importante instituição de segurança que é a Brigada Militar. E nesse sentido a Câmara de Vereadores também está solidária. Óbvio, nós não incentivamos nenhum tipo de violência, mas o que nós entendemos é que naquele momento, né, a intervenção precisava ela precisava acontecer, né, num cenário onde as pessoas estão se jogando garrafa e há uma briga generalizada, né, eles são treinados para isso e nos parece de que essa intervenção foi necessária, e é isso que nós também estamos levando aí a Brigada, né, a nossa solidariedade enquanto instituição para esses servidores públicos municipais importantes aqui da nossa cidade. E
Mas, né, no resumo é isso, né? Nós estamos aqui para discutir a cidade, e a Gramado Tour tem um papel importante na nossa cidade, e eu trago essa contribuição então aqui nesse programa da TV Câmara, fazendo uma análise e também dizendo que nós entendemos que é urgente e necessária uma reestruturação, né, dessa importante instituição que é responsável, né, por promover e organizar os eventos aqui no município de Gramado. Até mais!